Pessoal, vamos agora à nossa aula de regressão, tá? Então, diferente da aula passada, onde foi apenas uma explanação, aqui a gente vai de fato botar a mão na massa, fazer as continhas novamente, assim como a gente já estava acostumado, tá? Bom, relembrando, isso já foi falado desde a primeira aula e toda a parte de séries temporais a gente veio batendo nessa tecla, tá? Que regressão é o ato de prever o valor numérico, tá? Bom, mas até agora a gente estava prevendo valores numéricos, não era regressão. Pode-se considerar que sim, era uma tarefa de regressão. Dado o input, você tentava prever o próximo valor. Tá, ok, até aí pensando ok. Mas em termos de aprendizado de máquina em si, né, não tinha um aprendizado tipo eu tento fazer um mapeamento do valor anterior para o próximo valor de forma a minimizar, por exemplo, o erro, tá, da predição. Não, eu considerava o valor anterior, fazia uma continha no próximo valor, vai ser a média, vai ser a diferença relativa absoluta, enfim, jogava um valor ali, tá? De fato, na regressão, a gente vai ter um aprendizado, ou seja, eu vou de fato prever esse valor, mas essa previsão de valor, ela vai vir por um processo, tá, de ajustes, de forma que o erro, tá, da minha previsão, eu vou fazendo ajustes nesse carinha que vai fazer a predição, naquela função f, de forma que o erro dele seja o menor possível, tá? No outro, em nenhum momento eu tinha o erro assim, tipo, a gente avaliava o erro, né? Falava, o erro do modelo é tal. Mas em nenhum momento eu ficava ajustando o modelo em si, durante o cálculo, vamos dizer assim, do valor, de forma a ele errar menos, tá? Não, o que a gente fazia era, de fato, brutamente, em algumas vezes, alterar o parâmetro, o valor de K, tamanho da janela, etc. Mas eu não estava alterando o processo de aprendizado do modelo. Estava alterando o próprio parâmetro do algoritmo. Tá? Então, com aquele parâmetro, o algoritmo fazia uma busca ali, alguma coisa, tirava a média só com o valor da janela e previa o próximo valor. Ele não pegava essa previsão de valor, por exemplo, e falava, pô, vou prever esse valor, estou chutando para cima, vou ajustar um pouquinho mais para baixo, para isso eu preciso alterar aqui, aqui e assim. Tá? Então a gente vai ver algoritmos que vão prever valores numéricos, mas que vão ter essa característica aqui de ajuste, tá, ao conjunto de dados da melhor maneira possível, de forma que eu seja mais acurado possível na hora de fazer a regressão. Tudo que eu falar aqui eu posso, obviamente, aplicar nas séries temporais, tá? Pegando o conceito daquela última aula, tá? Porque vocês já vão entender com os exemplos que a gente vai fazer. Mas, né, o objetivo dessa aula não é focar tanto nas séries temporais, tá? É focar em conjunto de dados em geral, tá? Que podem ser passíveis do uso da regressão. Tá? E uma vez que vocês entenderam isso, vai ser natural com aquela tabelinha atributo-valor que eu passei na aula passada para vocês. Tá? Bom, então, o ato da regressão, né, o modelo da regressão consiste de um modelo qual foi gerado, tá, com base nos valores dos atributos de exemplos, de uma forma que esse modelo possa predizer um valor contínuo. Tá? E nisso a gente pode utilizar algoritmos de regressão tanto do mundo estatístico quanto do mundo do aprendizado de máquina. Tá? Obviamente que estatística, aprendizado de máquina engloba vários modelos estatísticos, mas alguns são tão simplesinhos que às vezes nem aparecem no mundo do aprendizado de máquina, outros já aparecem, tá? Então deixa essa discriminação aqui, tá? Bom, aqui eu coloco um exemplo aqui bastante clássico do porquê que a regressão é útil, como que a regressão vai funcionar, tá? Um exemplo de tamanho de casa e preço, tá? Vamos supor que eu queira descobrir aqui, tá, uma relação entre tamanho de casa e preço. Eu trabalho numa imobiliária, tá? Mas dado que apareceu uma casa nova, tá? Como que eu devo precificar essa casa? Ou um cliente me liga perguntando, falou, opa, eu tenho uma casa aqui com 200 metros quadrados, quanto que ela está valendo? Tá? Obviamente que por motivos de explicação, tá? Aqui eu só tenho tamanho e preço, tá? Mas a gente consegue avançar isso daqui para tamanho, preço, número de quartos, área construída, o que você quiser incrementar aqui dá para incrementar, tudo bem? Mas, por enquanto, só por questão de explicação, vai ser esse simplesinho. Vamos considerar que no nosso mundo isso é viável, tá? Isso é factível.
Eu meço o tamanho da casa, tá? O preço da casa, desculpa, pelo tamanho da casa em metros quadrados, tá? E a gente descobre, até analisando o gráfico, né, que existe uma relação, correlação positiva e óbvia, inclusive, né, conforme eu aumento a área da minha casa, eu aumento o preço da minha casa. Ou seja, quanto menor é a casa, menor o preço, quanto maior é a casa, maior o preço, tá? Só que perceba que isso ainda está um pouco humano, né? No sentido de, eu vou olhar esse gráfico aqui, né? Obviamente que aqui eu tenho os valores da área, nesse eixo eu tenho os preços da casa. E a hora que aparecer aqui uma nova casa, você fala, tem uma casa aqui com essa quantidade de metros quadrados. Se eu tiver essa base de dados históricos, eu vou olhar aqui no gráfico, bom, dá mais ou menos aqui, tem uma galerinha com preço parecido aqui, então o preço deve girar em torno aqui dessa região. Você pode fazer isso manual, tá? O que pode ser até factível, tá? Não descarto fazer dessa forma, mas aí você não tem uma automatização, você não tem um sistema tentando te auxiliar na sua tomada de decisão por trás, tá? Inclusive o preço que você deve colocar na sua própria casa, caso você vai vender, ou o preço que você deve pagar numa casa se você for comprar, é possível, tá? Empresas comprando terrenos, etc. também, tá? Pode ser utilizada para esse tipo de aplicação, mas não é algo, vamos dizer assim, automático, tá? Então a gente consegue ter algo automático utilizando os modelos de aprendizado de máquina e estatística, tá? Que seria algo mais ou menos dessa forma. Eu vou induzir nesse caso bem simplesinho aqui, né? Eu vou induzir um modelo, tá? Nesse caso é uma linha o meu modelo, olha que legal, bem simplesinho, né? É uma linha que, vamos dizer assim, que interpola meus pontinhos aqui, que se aproxima de todos os pontos. E aí, dado uma nova casa, né? Eu vou colocar o parâmetro, né? Lembra a linha AX mais B, né? X é o parâmetro da linha, A a inclinação e B é o deslocamento da linha. Eu volto a explicar isso daí, mas enfim. O X nesse caso aqui seria a área em metros quadrados. Eu coloco lá de acordo com A e B que eu inferi a partir do meu conjunto de dados. É isso que a gente vai fazer. Eu vou conseguir descobrir o valor exato. Vai me dar um valor exato. Falar a casa é tanto, tá? De acordo com a minha base de dados, tá? Só que eu não posso chegar aqui e colocar qualquer linha aqui. Pô, se eu desenhar... Deixa eu copiar essa imagem aqui. Opa! Errou! Poxa, dando um zoomzinho aqui. Bom, se eu pegar essa mesma imagem aqui, tá? Ao invés dessa linha e... assumindo que eu vou desenhar uma linha agora aqui, tá? Eu desenhasse algo desse tipo aqui, olha, até que ficou reto, hein? Você vai olhar para isso, você vai falar, pô, mas isso daí não me cheira a um bom modelo, porque todos os pontos aqui, você está falando que se eu quiser então prever uma casa mais ou menos com essa quantidade aqui em metros quadrados, tá? Se a gente for plotar aqui na nossa linha, pai, tô desenhando reto demais, tô até assustando, hein? Ele vai me dar esse preço aqui, enquanto que vamos dizer assim, com base no meu conjunto de dados, teria que ser um preço mais ou menos aqui, certo? Bom, então, de cara, assim, olhando e visualmente, você já percebe que a gente não pode colocar qualquer linha aqui, porque não vai fazer sentido, tá? A gente tem que colocar esta linha, ou traçar esta linha aqui, dando o exemplo de linha, tá? De forma que ela fique mais próximo possível, tá? Dos meus exemplos de treinamento, do meu conjunto de dados, da minha base histórica, tá? Então, eu vou ter que, com base nesses dados que eu tiver aqui, neste exemplo de área e preço quadrado, tentar ajustar essa linha de forma que ela seja o mais condizente possível, o mais próxima possível, tá? Dos meus pontos do conjunto de treinamento. Eu não posso simplesmente colocar qualquer linha e sair fazendo predições com ela, tá? Então a ideia, tá, da aula que a gente vai ver é justamente induzir esta linha, tá? Linha porque os meus dados aqui, né, o meu dado de entrada, tá? Que é a área
tá? Que a base, ela é um único atributo, tá? Só tem o área como entrada de atributo. Então aqui eu já tenho um atributo de entrada e qual que é a minha saída? São duas dimensões aí para eu visualizar, certo? Então eu consigo, de fato, enxergar isso e modelar isso como se fosse uma linha, porque eu só tenho que inferir os parâmetros de um atributo, tá? Mas se eu tiver que inferir parâmetros de vários atributos, falar, pô, agora eu tenho área, eu tenho número de quartos, eu tenho bairro, eu tenho distância para o centro, eu tenho, enfim, N coisas, se tiver área construída, tamanho da piscina, enfim, tamanho da despensa, se você quiser, se possui no escritório, número de andares, enfim, se tiver vários atributos, tá? Aí o que vai acontecer? Já vai ter um primeiro problema que você não consegue fazer isso visualmente, porque, pô, dois atributos e enxergo, tá? Ou no caso aqui, um atributo de entrada, um atributo alvo, tá? Se eu tiver 3 atributos, 2 de entrada e um alvo, eu consigo enxergar ainda, já não vai ficar muito legal. Se eu tiver 5, já não enxerga, a visão humana só vai até a terceira dimensão, certo? Então eu já tenho um problema e aí, de fato, eu vou precisar de um algoritmo para automatizar isso daí para mim, tá? Então a gente vai aprender esse tipo de algoritmo na aula também, tá? O que a gente não vai aprender na aula, tá? Vai ser o seguinte. Devido à complexidade do tema, mas novamente, a gente não conseguiria executar isto manualmente, né? Mas a ideia é dar a ideia para vocês, tá? Fazer o básico e falar o que a gente tem pela frente, tá? Esse caso aqui, perceba, esqueci de fechar o WhatsApp. Esse caso aqui, perceba que existe até uma relação, vamos dizer assim, que a gente enxerga que é dada por uma linha, né? Se a gente traçar uma linhazinha aqui, percebe que todos os pontos eles ficam próximos dessa linha, tá? Então, a hora que a gente for obter esse parâmetro desta reta aqui, ou se eu tiver mais atributos, tá? Enfim, mas que a gente vai ter umas retinhas para cada um desses atributos, tá? A gente tem esse caso em que a gente chama de regressão linear, tá? No formato de vamos dizer assim, aquilo que a gente vai obter considera-se que existe uma relação linear entre os atributos, ou seja, uma relação de linha mesmo, tá? Conforme um valor aumenta, o outro aumenta em uma certa proporção, certo? Mas existe o caso também, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse tamanho da piscina, vou chutar, tá? Não sei se é isso, mas enfim, aí você tem a sua base histórica, que ela faz tem esse formatinho, vamos dizer. Bom, se você traçar uma linha aqui não tá errado, tá? Porque, ó, você percebe que colocar uma linha até que dá uma interpolada legal nos pontos, né? Nós poderia tratar como regressão linear, ok, tá? Beleza, então o que a gente vê na aula de hoje vai servir para isso. Mas, caso você queira algo mais específico, né? Fala, pô, eu quero um negocinho aqui, ó, que ele de fato se ajusta aos pontos do meu conjunto de treinamento para a minha predição, ou erro de predição, ser o menor possível, tá? Aí você pode ir para algoritmos de regressão não linear. Bem, isto daqui a gente não vai ver na aula, a gente vai ver o nosso basicão, que já vai ser útil para várias situações, e a gente vai pegar qual que é a mecânica dele, que a gente vai ver que é muito simples de lidar, tá? Inclusive, se você quiser usar uma regressão linear para cálculos não lineares, você pode utilizar, tá? Dependendo do caso, né? Não fica nem tão ruim. Dependendo do caso, se você tivesse algo, vamos dizer assim, uma função quadrática, né? Que faz assim, você tentar colocar uma linha aqui já fica um pouquinho mais complicado de fazer, tá? Mas enfim, só para vocês verem no Google, para a gente encerrar essa primeira parte introdutória, tá? Temos aqui, ó, regressão linear. Se a gente procurar as imagens, tá? Então todas muito para tá aqui, ó. Tem um exemplo de linear e não linear, tá? Quando eu tenho
mais atributos, ó, tem até uma imagenzinha legal que apareceu, tá? O que a gente vai fazer é tentar induzir um hiperplano, tá? Mas enfim, o plano, vamos dizer assim, tem uma área do plano que é, um lado do plano que é reto, tá? A gente vai tentar induzir um hiperplano, tá? Quando eu tiver um único atributo, a gente vai induzir, até uma outra aqui, a gente vai induzir uma linha que intercepte todos os pontos, tá? Então, fica meio difícil da gente tentar entender, né? Mas aqui ele está induzindo um plano, tá? Que interpola a maioria dos pontos aqui de 2 atributos barra o valor dos, considerando 2 atributos e o terceiro que é o valor dos atributos, tá? Aqui, como eu tenho um único atributo e o atributo alvo direto, né? São 2D, eu consigo bolar ou inferir esta linha ou esta reta que vai passar para os atributos, tá? Então a gente vai ver essas duas situações aqui, tá? O que a gente não vai ver é a questão da regressão não linear, que seria uma regressão mais ou menos desse formato aqui, ó. Não é uma reta, tá? Que a gente vai traçar, a gente vai obter os coeficientes de um modelo, tá? Que é capaz, tá? De interpolar os planos, não necessariamente dado pela equação da sua reta, tá? Aqui, como o nível de complexidade já aumenta consideravelmente, tá? Inclusive, ó, tem um outro exemplinho aqui, tá? A gente deixa isso apenas na parte teórica, tá? Então, eu preciso disso para o meu problema, tá? Então, vá procurar modelos de regressão linear, você já sabe o que você tem que usar para fazer na mão, para a gente entender como que é o procedimento de ajuste, etc. A gente vai focar só no linear, como eu falei. A gente já vai ter uma série de aplicaçõezinhas muito legais só com ele, tá? Então, pessoal, é isso nessa parte introdutória e até o próximo vídeo.